Olá, muito bom dia. Hoje nós vamos falar sobre salvação e eu te convido a meditar comigo. Salvação é a ação ou efeito de salvar, de libertar pessoas de alguma coisa, de algum perigo ou de uma situação difícil. É nesse sentido nós podemos dizer que nós somos salvos todos os dias, quando diante de uma situação difícil há uma intervenção, uma ação ou uma reação que impede a materialização da dor, do sofrimento ou do prejuízo. Para o meio cristão, o tema mais importante a ser abordado é a salvação. Mas salvar do quê? Ou de quem? Há uma passagem bíblica que trata de salvação como cura. Como, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. A ela Cristo disse: Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Mas em sentido estrito, para o cristão, salvação é sinônimo de vida e vida eterna. Vamos expor os acontecimentos para melhor entendimento desse salvo do quê? Consta que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles comeram e morreram, e por isso foram lançados fora do jardim. Não foi morte física, a morte foi a separação do homem com o Criador. Separados e entregue a si mesmo, cada um por si, com o domínio do pecado, da maldade e da morte. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado também a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu pequei e você também pecou. Todos pecamos e ficamos destituídos da glória de Deus. Sendo o salário do pecado a morte, então todos morremos. E nós estávamos mortos nesses delitos, nesses pecados, nos quais nós andávamos, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Nós andávamos segundo a inclinação das coisas desse mundo, fazendo as nossas próprias vontades e seguindo os nossos próprios pensamentos. E nós éramos classificados por naturezas como filho da ira, como também muitos ainda são. Mas Deus, veja bem, foi iniciativa dele. Surgiu da parte dele, nenhuma interferência nossa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Então, pela graça, nós somos salvos. Nós somos salvos pelo amor e pela misericórdia dele. É pela graça, mas não foi de graça. Deus, o Criador do Criador, ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira incondicional, que a nossa mente não consegue entender como pode um pai entregar o seu único filho a padecer, a ser morto, a ser pregado no madeiro, a se tornar maldito para salvar, para tirar da morte eu e você. Para que todo aquele que nele crê, para que todos nós que cremos, saímos da morte, saímos da condição do império das trevas e passamos a viver, e viver eternamente, e viver em abundância, e viver no regozijo da certeza que podemos viver porque Cristo vive. Cristo pagou com o seu próprio sofrimento, era uma dívida impagável para nós. Ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi chicoteado, ele foi pisado, ele foi transpassado, ele foi pregado no madeiro, no meu lugar, no teu lugar. E sabe para quê? Para nos salvar da morte eterna, do sofrimento eterno, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O nosso tema ele é muito amplo e muito importante para falarmos em apenas 5 minutos.
Então eu te convido a permanecer comigo e amanhã eu continuarei falando de salvação. Mas antes, me responda uma coisa: você é salvo? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Eu sou Rosalina Gomes de Pinho, sou missionária cristã, sou terapeuta sistêmica e master coach, e eu desejo a você um excelente dia na paz do Senhor.